Bem, tendo entendido o conceito da estrutura repita, vamos fazer exercícios para fixar bem o entendimento, perfeito? Então vamos fazer o primeiro. Refatorar as classes, calcula a média, cadastra aluno em menor valor. Você, como desenvolvedor, vá se acostumando com esse termo refatorar. Professor Sampaio, o que é refatorar? Refatorar é refazer, mas não é refazer do zero, é refazer para melhor. Ou seja, é melhorar. Então, muitas das vezes a gente começa a buscar uma solução e a gente faz a solução, só que com o tempo a gente percebe que aquela solução pode ser melhorada, ela pode ser aperfeiçoada. A gente fala o seguinte, vamos refatorar aquela funcionalidade que nós criamos, perfeito? Para ter um código melhor, mais eficiente, que rode mais rápido, com menos delay, ok? No caso aqui, eu não vou estar melhorando, eu vou, na verdade, estar fazendo de uma outra forma. Mas resolvi usar essa expressão refatorar só a título de conhecimento para você, dizendo que eu vou refazer, que eu vou modificar, perfeito? Então vamos começar pelo calcula média. O calcula média nós já fizemos no nosso código. Cadê o calcula média? Perfeito. Dê um duplo clique e abra essa classe. Vou fechar as anteriores que eu tenho aberto aqui no meu ambiente. Foram as últimas que eu fiz. E vou fazer o seguinte, vou salvar como? File, Save As, calcula média, antes de ponto já você coloca V2, que é a segunda versão dessa classe. Perfeito? E aí eu criei o arquivo calcula média V2. Aqui o nome da classe eu tenho que alterar também, calcula média V2. Salvei, ok? E aí, como é que foi pensado o calcula média? Vou usar o repita, então vou tirar esse while daqui e vou colocar o do. Do realiza essas operações. While, qual é a condição? Aqui no caso eu estou colocando o valor. Aqui no caso, qual era a condição de média aqui? Valor diferente de menos 1. While, valor diferente de menos 1. Ponto e vírgula. Essa é a sintaxe do repita. Do, início, fim, while, valor, faça enquanto o valor for diferente de menos 1. Perfeito? Só que aqui eu faço o seguinte, eu coloco uma condição. Por que eu coloco uma condição? Porque eu informo o valor aqui no início. Imagine que aqui no início ele informa o valor menos 1. Aí eu vou somar valor, soma valor menos 1? Não, né? Então eu vou ter que colocar uma condição aqui. If valor diferente de menos 1, soma valor, conte, fecha. Tive que colocar essa condição justamente porque na estrutura do while, ele primeiro faz para depois checar. Como ele primeiro faz para depois checar, e aqui eu estou fazendo uma leitura onde o usuário pode digitar qualquer valor, se ele digitar menos 1, ele faria a conta com menos 1, o que não daria certo. Perfeito? Então vamos testar o nosso código. Calcula a média versão 2, usando agora o repita, o do while. Vamos lá? Por favor, informar o valor. 5, 4, 3, menos 1. Média é 4. Perfeito? Se eu não fizesse essa condição aqui, colocasse essa condição, aconteceria isso, ó, só para você entender por que eu coloquei essa condição. Deixa eu comentar aqui o código, depois eu tiro o comentário. Barra, barra, você comenta uma linha de código. Ó, o erro que seria se eu não informasse. Menos 1. Menos 1. Olha só o problema que daria. Você está entendendo? Geraria um problema aqui, geraria uma exceção
Isso é um assunto que eu não vou tratar aqui no curso, isso é um assunto específico da linguagem Java que eu trato no meu curso de Java, mais avançado. Não é o nosso foco aqui, mas de maneira geral, isso aqui é um erro. Foi gerado um erro por divisão por zero. Por quê? Porque eu não fiz o tratamento do menos 1. Então, por isso que eu deixei o if, perfeito? Aí com if, olha só, vou digitar novamente com menos 1. Isso aqui tem que estar aqui dentro, né? Tem que estar aqui dentro também, porque ele só vai ler o valor se o valor for diferente de menos 1. Porque se for valor igual a menos 1, ele não faz sentido ler aqui fora. Então, vou fazer essa correção aqui. Vamos rodar agora o código. Digamos que eu informe menos 1. Opa, ele continua dando erro também. Ah, perfeito. O erro está aqui também, ó. Nessa divisão. Por quê? Porque o contador não foi incrementado. Então, eu tenho que melhorar essa minha solução. Eu só posso imprimir isso aqui se o contador for diferente de zero. Ou seja, ele contou alguma coisa. Conte diferente de zero. Se o contador for diferente de zero, ele imprime a média. Ou seja, ele entrou aqui em algum momento, ele foi incrementado. Se não, ele continua dando erro. Olha só, vamos rodar. Menos 1. Perfeito. Ele não dá mais erro porque eu fiz esse tratamento aqui do código. Ok? Então, essa seria a primeira resolução. Segundo, cadastro aluno versão 2. Vamos lá. Abrir o cadastro aluno. Save as, cadastro aluno. Versão 2. E aqui, coloco aqui na classe B2. Perfeito? A condição é matrícula diferente de 0. Então, eu vou copiar isso aqui, que é a condição, e aqui eu vou colocar o do. Do, faça isso, while, matrícula diferente de 0. Perfeito? Foi essa a mudança. O problema é que se ele informar a matrícula igual a 0, ele vai ter que ler todas essas informações. Então, também vou colocar essa condição aqui. If, ele só vai cadastrar o aluno se a matrícula for diferente de 0. Matrícula diferente de 0. Aí realmente ele cadastra os alunos. Ele lê o nome, o endereço, e ele incrementa o contador. Senão, não faz sentido. Perfeito? Então, perceba que usar a estrutura repita aqui, nessas duas situações que eu mostrei, não é interessante. Não traz vantagem nenhuma para o desenvolvedor. Imagine que eu coloque 0. Perfeito, ele não vai fazer nada. Agora, eu vou colocar 1. Ok, aí eu informo o nome, Antônio, travessa XYZ, telefone, qualquer coisa. Aí eu coloco 0. Perfeito. Aí faz sentido esse tratamento que eu coloquei. Mas, enfim, nesses 3 códigos, nenhum deles vale a pena. Aqui no caso do menor valor, independe, não precisa colocar condição nenhuma. Mas nenhum desses códigos vale a pena fazer a mudança, ok? Se eu não quiser salvar como, eu posso fazer o seguinte também. Copy. Opa. Cadê menor valor? Copy. Uma outra forma. Paste. Menor valor, versão 2. B2. Ok? Menor valor, versão 2. A vantagem é que eu não preciso alterar o nome da classe fazendo dessa forma. Tá? Aí você não precisa fazer alteração nenhuma. Aqui é a mesma forma. Do. Corto. Recorto isso aqui. While.
valor diferente, 0. Perfeito? Aqui eu não faço nenhuma alteração no código, eu só mudo realmente a estrutura. Em vez de while, coloco do while. Só isso. Vai funcionar normalmente. Vamos testar? Três, 4, 5, 6, 7, 8, 0. O menor é 3, o maior é 8. Perfeito. Ok? Com isso, a gente conclui o primeiro exercício. Vamos para o segundo agora. Refatorar o programa para calcular o fatorial de um dado número. Então, vamos pegar o programa fatorial, fazer a mesma coisa, fatorial. Ctrl C, Ctrl V, fatorial V2. Aí abre o fatorial V2. No fatorial, eu vou fazer o seguinte. Ctrl C, Ctrl V, ponto e vírgula, e aqui eu coloco o do while. Acabou. É uma outra forma de fazer usando o repita. Formar um número 5, 120. Formar um número 8, 40.320. Perfeito? Deu para entender a utilização da estrutura repita? Como ela é simples, só que só deve ser utilizada em situações que realmente sejam necessárias. Ok? Como eu falei anteriormente, usando a estrutura para e enquanto, você resolve praticamente todos os problemas de repetição no seu programa, no seu software. Mas pode ter situação bem específica, bem particular, que o repita vai te ajudar. Ok? Espero que você tenha entendido o assunto repita, essa estrutura de repetição, e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço.